Oi gente, meu nome é Jorge da Silva Neto. Eu vou apresentar para vocês a videoaula da disciplina de Química Geral do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Eu vou falar um pouco sobre supercondutividade. Então vamos lá. Começar aqui um pouquinho da introdução. Ela é um fenômeno físico que foi descoberto em 1911. Em temperaturas muito baixas, muito próximas do zero absoluto, apresentam resistência elétrica quase nula. E o supercondutor, ou seja, que esses três tópicos quer dizer que foi descoberto, o fenômeno foi descoberto em 1911 pelo físico holandês Caroline Onnes, o qual recebeu o prêmio Nobel 2 anos mais tarde, em virtude de seus trabalhos referentes às baixas temperaturas. Ele verificou, o físico holandês, que certos tipos de substâncias, quando em temperaturas muito baixas, ou seja, muito próximas do zero absoluto, apresentam resistência elétrica quase nula, ou quase não tem. Ou seja, o que essa frase quer dizer? Os elétrons livres, que fazem toda a condução da corrente elétrica, poderiam transitar livremente na rede cristalina. Então, ou seja, esse fenômeno observado por Onnes, que foi o físico holandês, ficou conhecido como supercondutividade. E o material que se encontra nesse estado é denominado supercondutor. Então aqui existe a temperatura na qual a substância passa a ser a supercondutora, a qual é denominada temperatura de transição e é variável de material para material, ou seja, a temperatura vai variar de material a material para chegar ao estágio de temperatura de transição. Um exemplo que daremos aqui para explicar sobre esse fenômeno da temperatura de transição é o mercúrio. No mercúrio, esse fenômeno ocorre a temperatura de 4K. Já um outro exemplo, que é o chumbo, é na temperatura de 7. Continua. Podemos explicar esses três tópicos. Temperatura de 25K, foi descoberto um novo material, e a cerâmica não é um bom condutor. Então vamos explicar o que isso acontece. Desde as descobertas realizadas pelo estudioso, realizadas por Onnes, inúmeros cientistas passaram a se preocupar em descobrir novas substâncias que pudessem apresentar o fenômeno da supercondutividade. As altas temperaturas também. Ou seja, o que isso queria dizer? Que eles estavam tentando encontrar temperaturas de transições mais elevadas, muito mais altas, que as já descobertas pelo físico holandês Onnes. E o que aconteceu? Que apesar de todo o esforço, estudo, dedicação que eles tiveram sobre isso, eles conseguiram chegar
ao máximo da temperatura de 25K. Então, foi aí que no ano de 1986, os cientistas tiveram uma grande surpresa. Eles conseguiram descobrir, e foi descoberto, um novo material em si, que foi a grande surpresa, que por não ser um bom condutor de eletricidade, mas eles acabaram descobrindo que era a cerâmica. Ou seja, a cerâmica tem uma composição de uma composição. Na composição da cerâmica, aliás, tinha o óxido de cobre, que é um excelente condutor, misturados com latânio ou tírio, e cuja temperatura de transição era de 125K. O que aconteceu? Esse fato causou surpresa, porque a cerâmica não é um bom condutor de eletricidade, mas devido à cerâmica, cuja composição tinha o óxido de cobre misturado com latânio. Seguindo, então, para se falar sobre essa nova descoberta, sobre esse novo condutor, a cerâmica, que deu grande espanto por ela não ser um bom condutor, a cerâmica aqui que podemos ver é nesse trecho aqui, ó. Tá vendo? Nesse trecho marrom, essas três circunferências no cabo e aqui em cima do poste. Então, a cerâmica apresenta vantagens, pois possui temperatura de transição superior à temperatura de ebulição do nitrogênio, que é de 78. Já o nitrogênio é um elemento químico que é muito mais abundante na natureza e que pode, com certa e grande facilidade, por se encontrar na natureza e estar lá, ser liquefeito. Ou seja, através desse processo de liquefação, que todos sabem o que é o processo, do nitrogênio, é possível e consegue manter a cerâmica no estado de supercondutor, com poucos gastos, que é ótimo e excelente, e o melhor ainda, aliando pouco gasto com equipamentos mais acessíveis. E os estudos na área que ocorreu sobre o setor de transmissão de energia elétrica, e também futuramente os materiais supercondutores poderão ser empregados no sistema de transmissão de energia elétrica, de modo a tornar as perdas de energias bem menores. Então, o que isso quer dizer? Que os estudos na área da supercondutividade são extremamente importantes para inúmeros setores da indústria, como, por exemplo, um que podemos citar aqui é o setor da transmissão de energia elétrica, e também das transmissões de energia elétrica que ocorrem atualmente. É contabilizada a significativa perda de energia elétrica que ocorre atualmente, e é contabilizada significativamente também perda de energia por efeito Joule, ou seja, efeito esse que ocorre em virtude da resistência dos cabos que transmitem energia. Então, nesse sentido, como está aí no tópico, futuramente os materiais supercondutores poderão ser empregados no sistema de transmissão de energia elétrica, de modo a tornar as perdas de energia bem menores, por
ser supercondutores, por ser supercondutores mais econômicos em relação a gastos e com equipamentos muito mais acessíveis. Podemos falar um pouco aqui sobre a classificação dos supercondutores. Vamos falar dos 4. O primeiro é das propriedades físicas. O segundo, pela teoria que o explica. Terceiro, pela sua temperatura crítica. E 4, pelo material. Falando sobre as propriedades físicas, antes disso, não existe apenas uma forma ou critério para classificar os subcondutores, na verdade. As mais comuns são essas quatro que estão no slide. Então, a primeira, por propriedades físicas, podem ser do tipo 1, ou seja, se a sua transição de fase for de primeira ordem, ou do tipo 2, se a sua transição de fase for de segunda ordem. Em segundo, pela teoria que o explica, ou seja, podem ser convencionais. Se podem ser explicados pela teoria de BCS, ou seja, também ou não convencionais, caso ao contrário. Terceiro, pela sua temperatura crítica. Podem ser de alta temperatura. O que acontece? Que geralmente, se for de alta temperatura, atinge o estado supercondutor quando resfriados com nitrogênio líquido, que é menor a 77 K, e mais baixas que 77 K para atingir o estado de supercondutor. E por último, pelo material. Podem ser elementos químicos, como alguns exemplos do mercúrio e o chumbo. Pode ser pelas suas ligas, como exemplos do titânio e nióbio, ou germânio e nióbio. E também, como foi dito nos outros slides, o material que é utilizado e que espantou pelas descobertas, a cerâmica, como WBCO, como fullerenos e nanotubos de carbono. Continuando a aplicação dos supercondutores, aqui na imagem um exemplo de um subcondutor. Podemos falar sobre os magnetos, ou seja, os magnetos supercondutores são alguns dos mais poderosos eletroímãs conhecidos. Ou seja, os magnetos são os mais conhecidos e poderosos eletroímãs conhecidos que se tornam subcondutores. São, na maioria das vezes, usados em máquinas de ressonância magnética, que é o MRI, e ressonância magnética nuclear, que é o NMR. Também espectro de massa, que a gente vê bastante no curso, até nos ímãs, que direcionam o feixe em aceleradores de partículas. E eles também podem ser usados para promover a separação magnética, onde as partículas fracamente magnéticas são coletadas num grupo de partículas não magnéticos. Um grande exemplo disso das indústrias são as indústrias de pigmentos. Então esse foi uma pequena videoaula explicando um pouco sobre os supercondutor, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.